Fala galera do canal, Tanaka falando aqui, e hoje a gente vai estar trazendo aí um vídeo sobre o Master System, a história do Master System. Primeiramente eu quero pedir para vocês, dá um joinha aí no vídeo, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para você poder receber notificações de quando chegar vídeo novo, dá uma ajudada aí no canal que toda ajuda é bem-vinda, deixa nos comentários aí sugestões para novos vídeos e dá uma compartilhada no vídeo aí para ajudar o canal, beleza? Ele foi lançado inicialmente no Japão em 1986, só que ele foi lançado com o nome de Sega Mark III. E lá no Japão ele não fez tanto sucesso, porque ele estava com a concorrência muito grande com o NES, porque a Nintendo estava dominando o mercado japonês em 86. Aí o que aconteceu? E a Nintendo já possuía vários contratos com a maioria das produtoras de games, deixando assim o Sega Mark III sem jogos third party, né? Sem jogos de outras empresas. Então eles só tinham na galeria de jogos do Mark III somente jogos feitos pela própria Sega. Então isso foi tirando um pouco a popularidade do Mark III no Japão. Só que mesmo com o baixo sucesso do Mark III no Japão, a Sega não ficou intimidada. Então ela tentou partir pro mercado americano. Eles lançaram o Mark III nos Estados Unidos, só que lançaram com o nome de Master System. Mas lá a concorrência também já estava grande, né, com a Nintendo, porque a Nintendo já tinha uma base consolidada nos Estados Unidos também. Aí a Sega, o que ela fez? Ela vendeu os direitos de comercialização do Master System para uma empresa chamada Tonka, que era uma fabricante de brinquedos. E ela não tinha experiência com consoles, não fabricava, nunca tinha vendido consoles. Aí a Tonka até tentou fazer um serviço de marketing, tentou fazer um serviço de distribuição, mas não foi muito competente, não foi muito bom. O serviço de distribuição deles não foi razoável e nem o serviço de marketing. Então assim, o Master System não conseguiu bater as vendas do NES, né? Eles não conseguiram bater as vendas do NES, eles não conseguiram bater uma concorrência com o NES. E aí o Master System ficou com uma baixa popularidade nos Estados Unidos. Em 1990, após eles terem lançado o Sega Genesis, a Sega recuperou os direitos do Master System nos Estados Unidos, comprou os direitos de volta da Tonka e relançou o Master System com o nome de Master System 2 nos Estados Unidos. Ele era um modelo mais barato que o primeiro Master System lançado nos Estados Unidos, só que ele era bem mais limitado. Só tinha saída RF, ele não tinha a entrada para o óculos 3D e também foi removida a entrada para cartão, né, o Sega Card. Então era uma versão bem capada do primeiro Master System, só que eles tentaram lançar ele num preço mais baixo para conseguir concorrência. Já na Europa, o Master System foi muito bem aceito e se tornou bem popular por lá. Ele foi um console que recebeu jogos de desenvolvedoras europeias, né? Diversas desenvolvedoras europeias lançaram jogos para o Master System e ele recebeu suporte da Sega da Europa até 96, ou seja, ele teve atualização em jogos até em 1996 na Europa. E na Austrália também, o console foi muito bem recebido por lá. Já no Brasil, a Sega fez parceria com a Tectoy, que era uma fabricante de brinquedos e que ficou responsável pela distribuição e marketing do console aqui no Brasil. O Master System foi lançado oficialmente aqui no Brasil em setembro de 1989 e obteve um grande sucesso, apesar do preço ser bem alto para a época, que ele custava ali uns 1.500 cruzados novos. Levando em conta que o salário mínimo da época era em torno de 580, 700, 900 cruzados, então era bem caro, o que não muda muito a realidade de hoje em dia, né? Porque quando um console é lançado, geralmente ele é lançado acima do salário mínimo aqui no nosso país. Então, na época lá era a mesma coisa, ele foi lançado 1.500 cruzados novos, o salário mínimo era cerca de 580, 780, 980 cruzados novos, então ele estava bem acima do salário mínimo, cerca de 3 salários mínimos, né? Mas apesar disso ele vendeu bem, e ali no tempo de lançamento ali, assim, vamos dizer assim,
nos seus primeiros meses de lançamento, ele conseguiu vender 89 mil unidades. A Tectoy entregou essas 89 mil unidades para os seus revendedores. Só que eles tinham uma encomenda de 100 mil unidades. Eles não conseguiram entregar as 100 mil unidades por falta de recursos, falta de peça e diversos problemas ali, né? Que sempre acontece, né? Algum problema em lançamentos de jogos, de consoles, sempre acontece algum problema, não tem jeito. Em toda a história dos games você vai ver, lançamento de console sempre acontece algum problema. O Master System conseguiu faturar em um ano de lançamento 40 milhões. A Tectoy gastou de abril até dezembro de 1989 2 milhões de publicidade. Que ele foi lançado em setembro e eles começaram a publicidade em abril. Então de abril até dezembro, que foi na época do Natal, eles gastaram 2 milhões em propagandas para poder divulgar, né, o console. E funcionou, porque em 1990, né, no comecinho de 1990, já haviam cerca de 280 mil unidades do Master System aqui no Brasil. Então pensa que, vamos supor assim, em menos de um ano, eles conseguiram vender 280 mil unidades, sendo que o preço era acima do salário mínimo. Mas a Tectoy, ela investiu bastante também aqui no mercado. Ela trouxe também aqui para o Brasil o Hotline, que era um serviço de telefone com dicas de jogos, né, que você ligava lá e as pessoas te davam dica e falavam sobre os jogos com você. Ela criou também um clube para parceiros do Master System, que era o Master Club, e ela tinha um pequeno programinha entre os intervalos da sessão Aventura da Globo. Eles tinham pequenos programinhas dando dicas dos jogos também, que se chamava Master Dicas, o nome do programa. Bom, aqui no mercado brasileiro, vários jogos receberam adaptações, desde traduções de nomes e até alterações de troca de sprites de personagens, como aconteceu, por exemplo, com California Games, que aqui no Brasil ele chegou como Jogos de Verão, e como também o Wonder Boy, que chegou aqui no Brasil como Mônica no Castelo do Dragão, e o Ghost House chegou aqui no Brasil como Chapolin versus Drácula, um duelo assustador. Então eles fizeram algumas adaptações para popularizar mais aqui entre as crianças aqui do Brasil. Isso que foi uma jogada bem interessante. E para estender mais a vida útil do console, a Tectoy converteu jogos, títulos, né, do Game Gear para o Master System, para aumentar mais a galeria de jogos. Por exemplo, o Sonic Blast, que era do Game Gear, eles fizeram um port, uma versão para o Master System. Em dezembro de 1990, cerca de 1 ano e 7 meses após o lançamento do Master System, a Tectoy trouxe aqui para o Brasil o seu sucessor, que era o Mega Drive. E em 1991 chegou o Game Gear aqui no mercado brasileiro. O modelo japonês do Master System era um pouquinho diferente dos outros modelos lançados na Europa, aqui no Brasil e nos Estados Unidos. O modelo japonês, ele vinha com entrada para óculos 3D, vinha com entrada também para o Sega Cards, né? E o Master System também, ele teve vários acessórios, né? Vários controles diferentes. Ele teve o controle padrão, né? Que possuía apenas dois botões e o direcional. Ele possuía também o SG Commander, que era um controle com a função turbo. Ele tinha um controle em forma de manche, parecido com aquele do Atari. Existia também o Handle Controller, que era um controle para jogos de corrida e jogos de avião. Tinha o Sports Pad, que era um controle focado em jogos de esporte. Tinha o óculos 3D e tinha também a Light Phaser, né, que era a pistola de luz. E esse foi o vídeo, galera, do Master System, um dos consoles que marcou demais aqui no Brasil, né, diversas gerações. E é muito difícil você encontrar alguém que não conhece, que nunca ouviu falar, ou até mesmo que nunca jogou, ou nunca viu nenhum jogo, né, do Master System por aí. E ele teve também diversos jogos, né, que fizeram muito sucesso. Aqui no Brasil, por exemplo, o Mônica no Castelo do Dragão fez muito sucesso. Teve também os jogos do Alex Kidd que fizeram de muito sucesso. Então,
foi um console com uma grande importância. E eu estou pensando em fazer aqui no canal, né, diversos vídeos, né, uma série mesmo com diversos vídeos sobre história de consoles. E estou começando pelo Master System, que é um console que eu tenho bastante simpatia por ele. E se você já não viu os outros vídeos do canal, dá uma olhada lá, deixa um curtir aí no vídeo, se inscreve no canal, compartilha o vídeo aí que vocês vão ajudar a gente bastante. Valeu, falou e até mais!